Eu te saúdo com a paz do Senhor. A profecia na atualidade, esta lição número 13 da classe de juvenis. Para esta aula, os hinos sugeridos são 24, 378 e 499. Como é que anda a profecia na atualidade? Existe profecia na atualidade? Sim, existe profecia na atualidade. É claro que atualmente a profecia não está tendo tanto quanto existia há uns 30 anos, por exemplo. A profecia, na verdade, está um pouco escassa, na verdade. Mas é sobre este negócio que vamos falar na lição de hoje. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, aos Hebreus capítulo 1, versículo 1. Observe que antigamente Deus falava aos pais pelos profetas. E agora, como é que ele fala? Ele fala através de Jesus, o seu Filho amado. Por quê? Porque agora as profecias, os profetas cessaram, né? João Batista foi o último profeta, e certamente existe ainda a profecia. E nós vamos falar hoje a diferença sobre a questão de profeta, de profecia, observar como fazer para saber se aquela profecia é de Deus ou não, porque muitas vezes acontece na igreja alguma profecia que nós chamamos de profetada. Por que é profetada? Porque na verdade não é uma profecia verdadeira. É alguém que está falando algo e está dizendo que assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não disse nada. E como é que nós identificamos esse tipo de profetada? Como é que eu identifico com precisão se algo é da parte do Senhor ou não? A profecia na igreja. A profecia é atual. Nesta nova realidade, a igreja surgiu e recebeu, além do batismo no Espírito Santo, vários dons cuja finalidade é a edificação espiritual. Dentre esses dons, encontramos o de profecia, mostrando a relevância dessa manifestação espiritual entre o povo de Deus também na atualidade. É bem verdade, quando nós observamos para a igreja tem vários dons que nos é concedido pelo Espírito Santo. E dentre eles está o de profecia. A Bíblia chega até a mensurar, a dizer que para que nós venhamos procurar o dom de profecia. Atualmente, não é que eu vou discordar da palavra, não é isso, mas pela dinâmica que está acontecendo hoje, um dos dons também que se faz muito necessário é o de discernimento. Por quê? Porque quando há uma profecia, muitas pessoas não discernem se de fato aquilo é de Deus ou não. Ou mesmo quando acontece alguma coisa na igreja, as pessoas começam a questionar, será que isso é de fato de Deus ou não? É verdade que Deus trabalha muito diferente de nós. Deus às vezes quer nos mostrar algo que nós não temos dimensão. Vou te dar um exemplo. Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Mas por que Deus mandou um profeta, né, o profeta Oséias, casar com uma prostituta? Parece não fazer sentido para nós. E de fato não faz. Mas para a dinâmica de Israel na época, fazia. E por quê? Porque Deus queria mostrar para Oséias que assim como ele teve que se casar com uma prostituta e depois ter que pagar por ela, né, para resgatar o seu casamento, assim também estava Israel. Israel estava agindo como uma prostituta, mas mesmo assim Deus compraria Israel, no caso do seu filho Jesus, para que retornasse a comunhão com Deus. Então, muitas vezes pode ser algo que para nós é estranho, mas faz todo sentido. E como é que eu vou saber isso? Tendo discernimento. Como é que você sabe isso? Tendo discernimento. Então, quando o Senhor nos dá esse discernimento, fica fácil de discernir, fica fácil de entendermos. Mas quando nós não temos discernimento, como é que eu sei, por exemplo, que uma profecia é de Deus ou não? Existe uma questão muito séria sobre a questão da profecia que para você identificar se ela é verdadeira ou não. Qual é? É quando essa profecia está em acordo com a palavra. Se a Bíblia diz uma coisa e aquela profecia está dizendo uma outra coisa, é porque não é de Deus.
porque toda profecia ela estará em acordo com a palavra. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu estava numa consagração de jovens e Deus usou um homem, né, um irmão, para falar comigo. E por que que eu sei que aquela profecia era de Deus? Porque essa profecia, ele falou e mencionou o que eu vou ler aqui para você, que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, imediatamente, eu entendi que aquela profecia de fato era de Deus. Por quê? Porque a palavra, a profecia, ela vai sempre falar de acordo com a palavra. Ela pode não necessariamente falar um versículo específico, mas ela vai falar algo que vai ter base bíblica. Então, você consegue discernir com precisão que aquela profecia é de Deus. Por quê? Através da confirmação da palavra. Jamais uma profecia de Deus vai contra a palavra de Deus, que é a maior profecia de todas. Então a igreja, ela veio a receber o batismo com o Espírito Santo e juntamente veio também o dom de profecia. Mais uma vez, hoje em dia é algo até um pouco raro se ver a profecia na igreja, né? É um pouco difícil, né? Hoje as igrejas estão mais destinadas a questões de coach, por exemplo, né? Às vezes até uma boa palavra, mas não tem aquela busca espiritual pelos dons espirituais. Hoje a igreja, de modo geral, claro, existem várias e várias exceções, graças a Deus, mas de modo geral, principalmente essas igrejas modernas, o que elas estão fazendo? Elas trazem um ambiente moderno, nada contra a modernidade, eu particularmente não tenho nada, mas ao invés de trazer consigo a palavra do Senhor, a busca dos dons espirituais, isso é mais uma questão de ajuda, uma autoajuda. Eles usam a Bíblia mais para dar uma palavra que você vai receber vitória, que você vai prosperar e tal, e dons espirituais, que é bom, nada. Então é importante que nós venhamos ter o discernimento da parte do Senhor, ou quando o Senhor não nos dá esse discernimento, né, com os dons espirituais por alguma razão, nós temos que conhecer o que? A palavra de Deus. Para quê? Para quando vier uma profecia falsa, né, uma falsa profecia, nós temos pela palavra e saber pela palavra se aquela profecia é de Deus ou não. O cumprimento das profecias nos últimos dias. O profeta Joel anunciou que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre os jovens e velhos, filhos e filhas, servos e servas. Em manifestação seria marcada por visões, sonhos e sinais. Aqui a profecia ela vai sempre se cumprir. E aqui tem uma questão de Joel que é muito interessante, que fala sobre a manifestação. Como seria essa manifestação da profecia? Por sinais. Sinais e maravilhas, né? Profecias que... me lembro que eu estava na sede da minha igreja há algum tempo e Deus tomando um dos amigos meu, ele disse que durante a palestra dele, ele falou que Deus iria renovar as pessoas ali. E no final do trabalho, ele chamou uma pessoa à frente, colocou a mão sobre a testa dela e ela foi renovada. O que é isso? Isso é uma questão de profecia. Ele não falou que Deus iria renovar pessoas ali, e de fato aquela pessoa não foi renovada. O que foi isso? Foi um sinal de profecia. Foi um sinal. Esse sinal poderia ser algo ainda mais profundo. Por exemplo, se ele dissesse, hoje o Senhor vai dar vista a alguém aqui que não enxerga, por exemplo, um cego de nascença. Então, aconteceria que chegaria um cego ali e aquele cego seria restaurado. O que é isso? É um sinal de profecia. Ele falou antes que Deus iria fazer e de fato Deus fez. Hoje as pessoas forçam muito esse negócio, né? É algo muito forçado, é muito mecânico. Principalmente em programas evangélicos na televisão, por exemplo, eles fazem muito desse negócio, usam de má fé. Para quê? Para tentar forçar alguma coisa. Quando é de Deus, flui espontaneamente. Uma outra questão também é sobre sonhos. Quantas pessoas hoje
tem sonhos espirituais e muitas vezes não consegue discernir o sonho. Geralmente, quem tem sonho costuma ter da parte do Senhor a interpretação. Mas quem não tem essa questão de estar sempre tendo sonhos espirituais, só tem sonhos espirituais de vez em quando, então geralmente ele não tem interpretação, então ele precisa contar à igreja para que se alguém tenha interpretação daquele sonho. E qual é a importância desse negócio? Você, por exemplo, pode ter tido um sonho espiritual e não sabe. Então, se você teve um sonho, você não está tendo um discernimento, conta para o seu pastor, fala para a sua liderança: eu tive um sonho assim, eu não consegui compreender. Porque nem todo sonho, de fato, é espiritual. Nem todo sonho é espiritual. Mas tem muitos sonhos que são sinais de profecia. Deus pode ter te dado um sonho e aquilo foi, de fato, uma profecia que, de fato, acontecerá. E também sobre a questão de visões. Visões já é uma questão mais de pessoas mais espirituais também, né? Que geralmente acontece durante um culto, por exemplo, e Deus dá uma visão a uma determinada pessoa. Me lembro que eu estava numa consagração de jovens e uma irmã se levantou e disse: olha, eu vi, enquanto nós estávamos orando, que um ônibus batia nesse muro aí e entrava até aqui. A igreja era muito perto do muro. Passou-se alguns meses, me parece que foram cerca de 6 meses, o que aconteceu? Verdadeiramente, um ônibus bateu no muro da igreja e entrou na igreja. Ou seja, ela teve uma visão espiritual de algo que realmente aconteceria. O que é isso? É uma visão de profecia. Então, hoje acontecem muitas questões de guerras, por exemplo, que já foram faladas pela palavra, né? Há uma série de fenômenos como fome. O mundo inteiro hoje passa por uma situação de fome. Eu já falei aqui outras vezes, eu vou relembrar: a fome no mundo não é por falta de dinheiro ou por falta de alimento. A fome existe, primeiro, porque a Bíblia diz que ela haverá. E segundo, por uma questão política. Os políticos não querem, de fato, acabar com a fome. Por quê? Porque tendo fome no mundo é uma forma deles iludir as pessoas e manter essas pessoas na fome para que assim venham, vamos colocar aqui, comprar votos dessas pessoas. Essas pessoas são só massa de manobra. E quando esse político faz alguma coisa para essa pessoa fica extremamente grata. Por quê? Uma pessoa que está passando uma necessidade, de repente chega um político lá com 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, para essa pessoa já é o mundo, né? Esse político já é o melhor político do mundo. Por quê? Porque está matando a fome dele. Então, isso é uma das questões, né? Tem também a questão das pestes. Tivemos aí a peste bubônica, né? Que acabou com uma metade do mundo, né? Peste bubônica. Tivemos recentemente a pandemia da coronavírus, né? Só para você ter uma ideia da dimensão, o coronavírus tinha uma mortalidade de 3%. A peste bubônica tinha de 27%. Só para você ver o quanto que a peste bubônica realmente ela era muito mais potente do que a Covid-19. Então, veja que existem pestes, né, terremotos, por exemplo, existem muitos terremotos pelo mundo afora. E tudo é uma questão do cumprimento das profecias nos últimos dias. A Bíblia não diz que haveria fome, pestes, guerras e rumores de guerras, terremotos. Não é exatamente isso que está acontecendo. Veja, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel e Irã, entre tantas outras guerras que acontecem, né? A própria fome, as pestes. Então é só um cumprimento. Está se cumprindo aquilo que as profecias bíblicas disseram que iriam acontecer. Apenas está acontecendo para quê? Para provar mais uma vez que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. A profecia como dom espiritual. Já o dom espiritual de profecia trata de uma manifestação instantânea e momentânea, na qual o profeta transmite uma mensagem, uma revelação direta sob o impulso do Espírito Santo. Temos algumas questões interessantes, por exemplo, a profecia, ela, de um modo geral, ela tem 3 pontos que eu posso dizer. Ela pode ter sido falada para aquela época, para uma época um pouco mais mediana e para uma época final e até mesmo escatológica. A profecia, ela é um dom espiritual. Quem é que tem esse dom espiritual? Bom, para ter esse dom espiritual, primeiro precisa ser batizado com o Espírito Santo. A pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, ela pode, depois disso, ser agraciada, né, com o dom de profecia. O dom de profecia também, possivelmente já aconteceu na sua igreja, de Deus tomar uma pessoa na hora de um culto
e aquela pessoa começar a falar, na verdade Deus falando através daquela pessoa, e começa a dizer algo, por exemplo, que a igreja tem que se consertar, ou que tem que fazer isso, ou que tem que fazer aquilo, que não está de acordo com a liderança, ou está de acordo com a liderança, ou que o anjo da igreja, que no caso é o pastor, está andando de acordo com a palavra, ou não está de acordo com a palavra. A profecia ela vai sempre falar de um dom espiritual muito para edificação da igreja. Geralmente a profecia é muito interna, é muita questão interna, é muita questão de dentro da igreja. Pode acontecer dela falar fora? Sim, pode. Aconteceu na minha igreja, por exemplo, que houve há um tempo atrás um problema de saúde no lugar onde eu moro. Eu vou ser mais simples aqui. Foi falado na minha igreja, foi uma profecia, de que aconteceria algumas mortes na localidade e que ninguém saberia o porquê daquela mortandade, que iriam morrer algumas pessoas, e de repente começou a morrer um, morrer dois, inclusive a primeira pessoa que morreu foi um menino de 15 anos, inclusive era até muito bom garoto, educadinho menino, morreu com 15 anos, e ninguém soube o que o matou, e começou a morrer um e morrer outro, e foi morrendo, a ponto de que a organização chegou a levar essa análise da água, né, que teve um problema na água, e a profecia disse que era um problema na água, e levaram essa análise para Atlanta, nos Estados Unidos, e até ontem não responderam. Eles não conseguiram encontrar absolutamente nada, eles não sabem porquê, mas Deus falou da profecia que ninguém iria encontrar absolutamente nada, e foi grande, muitas pessoas morreram por conta disso. Então isso é uma profecia externa, é uma profecia que foi para fora, para testificar de que a profecia, ela é assim, ela geralmente ela é muito usada internamente, é muito dentro da igreja, mas ela também é usada em questões fora da igreja. Por quê? Porque a profecia, ela é para edificar a igreja, mas também fala muito sobre a questão de que as pessoas compreendam o amor de Deus. Por exemplo, quando Jonas foi falar em Nínive, o que foi a profecia de Jonas? Foi para fora, não foi para os cristãos, foi para os ninivitas, que eram pessoas completamente cruéis. Mas a profecia alcançou aqueles, né? Alcançou os corações dos ninivitas, ou seja, não foi somente para dentro. Então existe a questão da profecia, geralmente, sim, ela é sempre internamente, mas existem algumas questões que a profecia acaba sendo para fora da igreja também. Objetivos da profecia: a edificação. A profecia no contexto da igreja tem a função de edificar espiritualmente o corpo de Cristo e testificar ao indouto e infiel que a presença do Todo-Poderoso está, de fato, em nosso meio, sendo por ela convencido de seus pecados. Aconteceu na minha igreja uma certa ocasião, com um irmão que já dorme no Senhor, que um amigo meu estava na igreja e ele falou: olha, eu via um fio de morte cercando a sua vida. Ele ficou um pouco assustado, aí ele completou: mas essa morte não é para você, é de uma pessoa muito próxima a você, e é um homem, uma pessoa muito próxima de você, é um parente teu, é uma pessoa muito próxima. Dias depois o pai dele partiu para a eternidade. Ou seja, aquela profecia fala sobre o quê? Sobre as pessoas que estão na igreja, por exemplo, e que não sei se foi o caso do meu amigo, mas que são pessoas infiéis na época, inclusive parecia que ele não estava na igreja ainda, mas de pessoas que são indultas, a pessoas que são céticas. Então a profecia ela fala diretamente para uma pessoa, pode falar para uma pessoa também, para testificar de que Deus sabe de todas as coisas, tanto sabe que está anunciando que acontecerá, para quando acontecer as pessoas saberem que de fato foi anunciado. Então a profecia ela tem esse poder. Por quê? Porque vem da parte do Senhor. Então o Senhor ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que acontecerá. Então, para mostrar às pessoas que ele sabe, para a edificação da vida delas, para que elas venham assim aceitar Cristo como Salvador, acontecem essas profecias para que elas pensam verdadeiramente: o Senhor está neste lugar, o Senhor verdadeiramente sabe de todas as coisas, ninguém me falou isso, não foi a ciência, não que a gente vai ser contra a ciência, mas não foi a ciência, não foi a mídia, não foi um pregador, não foi isso, foi o Senhor. Então, quando acontece isso, as pessoas são edificadas. A exortação: se porventura a igreja rejeitar a mensagem dos verdadeiros profetas, é possível que enfrente o juízo de Deus, assim como observamos ao longo da trajetória dos israelitas. Nós não vamos entrar aqui na questão dos israelitas,
Mas é importante que nós venhamos compreender que quando há, de fato, pessoas, né, que verdadeiramente estão usando uma profecia da parte do Senhor e nós não ouvimos essa profecia, certamente enfrentaremos o juízo de Deus. Então é importante que nós venhamos ouvir a profecia dentro da igreja. Ouvir uma profecia da igreja? Apenas ouça. Ouça e observe. Se aquela profecia está de acordo com a palavra, então você sabe que é de Deus. Você sabe que ela é de Deus, então se você está enquadrado naquele negócio, por exemplo, num concerto, se conserte com o Senhor, porque você está vendo que algo é de Deus mesmo. Agora, se você vê que é algo que não é de Deus, que pela palavra você vê que ela não bate, não é a mesma coisa, então você apenas ouve e não fala nada. Dependendo das circunstâncias, você pode até repreender em nome do Senhor, né? Porque às vezes pode ser também que é o adversário usando uma falsa profecia, né? Uma profecia demoníaca para assim iludir a igreja e enganar a igreja. Então, nesse caso, você pode e deve repreender em nome de Jesus. Porque verdadeiramente, quando nós ouvimos os profetas, nós prosperaremos. Quando é o profeta do Senhor, verdadeiramente, quando a profecia é da parte de Deus. Consolação. O Espírito Santo é chamado por Cristo de Consolador. Isso significa que uma das ações do Espírito Santo é consolar os seus servos durante as aflições e momentos de tribulação. Todos nós passaremos por lutas, tribulação, entre tantas outras coisas. Mas o Espírito Santo é aquele que nos consola. É aquele que nos consola, é aquele que nos direciona. Então ele é o nosso consolador. Quando nós estamos entristecidos por algo, porque perdemos alguém, um ente querido, um amigo, o Espírito Santo ele faz o quê? Ele nos consola. Ele vai alegrando o nosso coração, vai acalmando o nosso coração. Então isso é uma das questões também pela qual a igreja recebe o Espírito Santo, para que ela seja uma igreja consolada nas horas das tribulações. João Batista, o último profeta, é a voz do que clama no deserto. Ele afirmava aos líderes judeus que o interrogavam que ele não era o Messias, mas sim a voz do que clama no deserto. João cumpriu a profecia de Isaías acerca daquele que deveria preparar o caminho do Senhor. Vejamos. João Batista, ele não era o Messias, mas ele abriu o caminho para o Messias. E a Bíblia menciona, Jesus falou que os nascidos de mulher não haverá um profeta maior do que João Batista. E João Batista, ele era a voz do que clama no deserto. E eu quero fazer uma pergunta para você e você não precisa me responder. Você também tem sido alguém, uma voz que clama no deserto? Uma voz que fala quando não tem ninguém ouvindo? Você tem coragem de permanecer e falar da palavra do Senhor? Você tem realmente falado e pregado a palavra às pessoas, tanto no deserto quanto não está no deserto? Qual é o tipo de voz que você tem tido? Você verdadeiramente tem sido uma atalaia na presença do Senhor? Você realmente tem sido uma pessoa que fala, usa a sua voz para falar da palavra do Senhor para as pessoas, para que elas assim aceitem a Cristo como Salvador, ainda que o deserto seja vivido por elas, né? De repente são pessoas que estão vivendo no deserto e você tem sido essa voz que está falando ao deserto. Então nós devemos ter essa postura de falar. Muitas pessoas hoje estão passando por situações muito difíceis e nós aqui, é claro, aqui a voz do deserto aqui é no sentido literal, ali era deserto mesmo, era literal. Mas trazendo aqui para o nosso espiritual, hoje quantas pessoas estão passando por situações difíceis, né? Estão vivendo um verdadeiro deserto na sua vida. E o que nós estamos fazendo? Nós devemos fazer o quê? Falar do amor do Senhor para esta pessoa, para que seja uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, de esperança, para que essa pessoa também assim seja fortalecida no deserto e saia o quanto antes desse deserto. João Batista é um exemplo a ser seguido. Assim como João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nosso ministério como anunciadores das boas novas deve ser cumprido com a mesma humildade e dependência espiritual. Aqui cabe uma questão muito importante e
talvez seja o ponto mais importante desta lição. Que ele cresça, ou seja, que Jesus cresça e eu diminua. Por quê? Porque Jesus não é grande? Não, não é esse o ponto. O ponto é que hoje vivemos um mundo materialista. Até as igrejas, principalmente as megas igrejas, né? Igrejas que têm 4, 5, 10 mil membros, né? Só numa congregação, só na sede, por exemplo, então megas igrejas. E isso, claro, pode ser em pequenas igrejas também, mas geralmente nas grandes igrejas que acontece. O que está acontecendo? Principalmente os pastores fazem questão do seu nome. Está estampado em algum lugar. Muitas igrejas, por exemplo, tem até a foto do pastor logo na entrada. Ou seja, estão ali colocando o pastor num pedestal, o que não é bíblico. Esse negócio não é bíblico. Mas vamos lá. Quando a Bíblia menciona que o Senhor Jesus tem que crescer e eu diminuir, significa que eu preciso falar da mensagem do Senhor Jesus a ponto de que Jesus apareça, mas eu não apareça. As pessoas fiquem mais impactadas com a mensagem do que com o mensageiro. É isso que é o ponto. Quantas pessoas hoje na igreja querem ter destaque? Nós não precisamos ser destaque na igreja, nós não somos destaque. Destaque na igreja é o Espírito Santo, é o Cristo, é o Senhor. Ele que é o destaque, ele que é o centro. Jesus, ele é o centro da igreja. Então, muitas pessoas hoje, pastores, líderes de modo geral, querem ser o centro da igreja. Está repreendido em nome de Jesus. É o Senhor Jesus que é o centro da igreja, ele que é a base, né? Então, que nós venhamos continuar falando do amor de Jesus a ponto de que a mensagem levada às pessoas seja somente do Senhor Jesus e que as pessoas sejam impactadas pelo nome de Jesus. E quanto ao mensageiro, ao mensageiro eles não precisam nem saber o nome. Importante que eles saibam a mensagem que este mensageiro, que no caso é você, está levando. Nós precisamos muito mais hoje falar a respeito de Jesus, demonstrar verdadeiramente que Jesus, ele é o centro, é ele quem salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Quanto nós somos canal de bênção para as pessoas. Nós não precisamos e nós não devemos aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Para concluir, nestes últimos dias, o Senhor quer despertar seus servos, os profetas, para que anunciem a sua palavra, seja para edificar, para exortar ou mesmo para consolar. Há sempre uma mensagem de Deus que precisa ser dita ao seu povo. O Senhor quer sempre falar ao seu povo. E qual é a palavra? A palavra pode ser para edificação, para que todos nós sejamos edificados pela profecia. Também pode ser para exortar. Exortar é mais aqui no sentido de corrigir. Quando nós estamos fazendo algo errado, a profecia vem para que nós venhamos ser corrigidos. Lembra que lá em Hebreus 11:6 fala que Deus corrige a quem Ele ama? Então, essa exortação, a profecia, quando corrige a igreja, significa porque Deus ama aquela igreja. Então, Ele corrige, Ele usa a profecia para corrigir. E nós que estamos na infração, nós que estamos no pecado, por exemplo, na situação, nós devemos fazer o quê? Aceitar a correção e pedir perdão ao Senhor, se endireitar na presença de Deus e continuar na caminhada sabendo que se o Senhor está me corrigindo é porque Ele me ama. Então eu vou me corrigir, vou me acertar e vou continuar dando glórias ao nome do Senhor. E também essa mensagem também pode ser para consolar. Às vezes está passando por uma situação muito difícil, a perda de alguém, né, uma perda de emprego, ou perdeu algo, ou uma empresa, por exemplo, ou aconteceu uma outra situação. Então a profecia ela é para quê? Para consolar os nossos corações. Hora da revisão. Número 1. Sobre como seria o seu nascimento, vida adulta, sofrimento, morte e ressurreição. Número 2. Já quem mais se destaca diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Joel 2:28. Número 3. Tem a função de edificar espiritualmente o corpo de Cristo e testificar ao indulto e infiel que a presença do Todo-Poderoso está de fato em nosso meio, sendo por ela convencido de seus pecados. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 e 25.
Número 4, João Batista. Número 5, deve ser cumprido com a mesma humildade e dependência espiritual. Devemos diminuir para que o Senhor apareça e o nome dele seja glorificado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós observemos a profecia na atualidade, que a profecia na atualidade verdadeiramente traga uma palavra de Deus, que de fato seja uma profecia da parte do Senhor, para nos corrigir, né, para nos consolar, né, para nos ensinar, para que nós venhamos continuar na presença santa do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e eu te vejo na próxima aula, ou melhor, você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!